Olá a todos, estamos treinando aqui uma nova vertente no canal, chama-se Pensando Futebol. São reflexões sociológicas, filosóficas e hoje sobre história. Temos aqui como convidado o Henrique Alvarez, historiador, professor, vai conversar com a gente sobre a primeira década do Botafogo. Henrique, que curiosidade você tem aí para a gente dialogar? Tudo bom, Walter? Primeiramente agradecer aí o pessoal aí que está assistindo. Eu vou tentar aí trazer, né, algumas curiosidades aí da primeira década do Glorioso, né, corrigir umas informações equivocadas que você infelizmente vem dizendo por aí, infelizmente. E vamos lá, vamos tentar consertar esses erros históricos, começando por esse, né? Não é dizer que o Botafogo, só para a gente dizer que a primeira década e não ficar muito jogado, lembrar do Botafogo fundado em 1904. Botafogo de futebol, né? Tem futebol regatas, depois eles acabam se fundindo, mas o Botafogo, quanto clube de futebol, é criado em 1904. Né? Flávio Ramos e Emanuel Sodré fundam um clube ainda garotos, né? Começa como Eletro Clube, né? O nome do Botafogo é Eletro Clube, que parece nome de boate, né? Ou de sonegação fiscal. Ele é que muda de nome por causa de Dona Chiquitota, que era a avó do Flávio Ramos, avó materna, e acaba dizendo, por que vocês não homenageiam o bairro, né? Vocês moram. Aí bota de Botafogo. Então, é só para a gente relembrar a data de fundação do Botafogo, 1904, que as curiosidades dessa primeira década são um pouco mais à frente, começando aqui pelo grande debate aqui da rodada, né, que eu fiz essa provocação, brincando, claro, que das informações equivocadas, mas é que você sempre fala do Vasco, né? O Vasco como primeiro clube campeão com jogadores negros no elenco. E eu jogaria aqui a provocação que o Botafogo foi o primeiro campeão com jogador negro no elenco, um jogador negro, que era o Paulino de Souza, em 1906. O Botafogo é campeão da Caxambu Cup, que era o campeonato de segundos quadros do Campeonato Carioca. O Botafogo é campeão com ele, em 1906. Qual é o nome do campeonato? Caxambu Cup, ou Taça Caxambu. Só uma dúvida. O troféu que era uma água mineral, era alguma coisa assim? Hoje, quando você usa o nome Caxambu e uma palavra em inglês do lado, fica engraçado. Mas na época era muito comum que se utilizasse palavras em inglês assim. Era algo. Pra mim só o Caxambu mesmo já estava engraçado, não precisa nem do Cup. Mas, enfim, era campeonato de segundos quadros. O Botafogo utiliza o Paulinho de Souza no elenco, né? Um jogador que jogava ali lá atrás, na zaga. Antigamente eram três, geralmente, que jogava atrás, mas se dizia lateral. E era um campeonato de segundo quadro, né? O Botafogo foi campeão ali em 1906, 1907 não é permitido mais jogadores negros, a Liga se coloca como jogadores de cor, né? Não são mais permitidos. E o Botafogo lança a primeira nota de protesto ali contra essa medida, né? Que o presidente diz que, o Emérito Botafogo diz que pessoas não deveriam ser julgadas pela sua cor e sim pelos seus costumes, né? A carta tem um pouco problemática para os dias de hoje, se a gente for avaliar, mas ela já é o primeiro movimento histórico aí de clubes contra essa questão racial. É claro que o Bangu acaba tendo uma reação mais, digamos, exemplar, né, porque o Bangu tem esse histórico mais aprofundado, a questão até de ser uma fábrica com relação à luta antirracista, e o Bangu não joga em 1907. Mas o Botafogo joga em 1907 sem o Paulinho de Souza. Agora, eu vi até uma matéria no Lance que eu vi, que é do mês passado, dizendo que o Botafogo foi campeão em 1907 com o Paulinho de Souza. Então seria o primeiro campeão da história, de fato, com um jogador negro. Mas eu não encontrei essa informação. O Paulinho de Souza, ele não aparece em nenhuma súmula de 1900 do campeonato de 1907. Ele não joga pelo Botafogo. Então, eu diria que o Botafogo é o primeiro campeão por causa de 1906. Né? Ele ganhou o campeonato de segundos quadros com o Paulino de Souza. Essa informação eu chequei e, de fato, não me parece... não me parece, não. Ele não jogou. Né? Não estão nas súmulas, não aparece como jogador de 1907. Então, o Botafogo, infelizmente, tira do elenco, ou ele não é selecionado, já que era o segundo quadro. Mas, de fato, já é o início, em 1907, ali de um início que, pelo menos, há uma manifestação ali antirracista no Botafogo, uma das primeiras da história, inclusive. Pergunta para o senhor Henrique Alvarez, historiador. Vamos dialogar aqui. O hino de vosso clube, por muito tempo, foi campeão desde 1910. Depois trocou para 1907. Gostaria de saber se você, Henrique Alvarez, historiador, doutorando, se você, então, está começando aqui no lateral esquerda, olha só, hein? Inovação. Está começando no lateral esquerdo um projeto de mudança do hino do seu clube para começar a contar um campeonato de segundos quadros, reservas, chamado Caxambu Cup, como primeiro título.
campeonato de reservas. Isso é título. Também para clube que comemora Taça Guanabara 2015, né, deve ser título mesmo. Primeiramente que não seria, já mudou de 1910 para 1907, já regrediu 3 anos, quem regrediu 3, regrediu 1. Então não tem essa. E o problema do Botafogo em relação ao hino é que era 1910, né, e 90 anos depois, 1996, se decide que o Botafogo também foi campeão, junto com o Fluminense, em 1907, né, porque os dois terminaram empatados e o Fluminense se declarou campeão porque ele disse que tinha um saldo de gols melhor. Tanto que não tinha no regulamento saldo de gols. E o Fluminense falou que era campeão. Mas o Fluminense é um clube, eu gosto de ter uma força de vontade boa, assim, tipo, não, a gente vai subir, aí vai, e é assim, acontece mais vezes na história isso. E é bom que não tem um torcedor tricolor no vídeo de hoje que ele pode nem ter o direito de resposta. E o Fluminense ele é campeão, ele se diz campeão em 1907, e o Botafogo diz para ele, não, a gente pode jogar um jogo para decidir, porque não tem no regulamento nada dizendo, né, sobre saldo de gols. Mas não, a gente é campeão, saldo de gols, era o time lá maior na época, né, mais elitizado e tal, e fica o Fluminense campeão, só em 96 que se decide que o Botafogo também era campeão. E aí se muda o hino do clube, porque o Lamartine Babo vai compor os hinos nos anos 40, se não me engano, então, para ele era 1910 o primeiro título, e ele também não tinha conhecimento da Caxambu Cup, também é bom frisar isso, e o hino fica sem rima no início, né? Por isso que o hino do Botafogo não rima no início, né? Era 1910, foste herói em cada jogo, Botafogo, por isso que tu és, né? Rimando com 10 ali atrás. Mudou para 7, perdeu a rima. Eu acho que 6 ainda fica melhor. O 6 é mais uma fonética melhor, uma métrica melhor do que o 7. Então, você está propondo a mudança na língua portuguesa. Por isso que tu ex, ele quer trocar o acento. Trocar do hino. Várias mudanças aqui, sensacional. Por isso que tu ex, já GC. Não tem problema de mudar, desde que seja para homenagear essa linda história do Botafogo tendo sido campeão com um jogador negro no elenco, ao contrário enfim, de outros clubes. E assim, a gente está aqui brincando, né, mas também frisar a questão lamentável, né, do racismo como existia nessa época, e honrar também, na verdade, o Botafoguense, honrar que o Vasco de fato tem esse histórico. Vasco, Inter, Ponte Preta tem um histórico mais marcante na luta antirracista, e de terem sido mais nessa causa, e abrindo mão, né, de jogar o campeonato por isso. O Botafogo deveria ter feito isso, não fez. Era um período mais anterior, mas enfim, trago essas curiosidades aqui. E também lembrar, como sou de Niterói, nesse campeonato da Caxambu Cup, presença do Rio Cricket. Rio Cricket ensinou muito para o futebol. Poderia ter ensinado, muita gente não entendeu. Rio Cricket jogou 3 jogos nessa Caxambu Cup. Tomou de 6-1 do Botafogo e parou, assim. Ficou 5 rodadas sem jogar. Falou, por quê? Depois de tomar de 6-1 do Botafogo. Exatamente. Né? Até o Cricket, segundo o maior clube da história de Niterói, só perdendo pro glorioso Canto do Rio. Canto do Rio, sensacional. Canto do Rio está aqui também presente. Tem a camisa aí? Canto do Rio está aqui. Grande Canto do Rio. E aí, o fato, para outras curiosidades, vem em 1909. Em 1909, o Botafogo aplica a maior goleada da história do futebol brasileiro, 24-0 sobre Mangueira. Quando a gente fala Mangueira, a gente lembra da Verde Rosa, né? Da escola de samba. Na verdade, o Mangueira era o rubro-negro tijucano, né? O clube da Tijuca. Quero frisar, 24-0 o Botafogo venceu o Mangueira. E quando a gente vê goleadas desse tipo, a gente vê lá no exterior e tal, 70-0 e tal. Geralmente são jogos em que um clube quis protestar, fez gol contra, protesto contra a liga e tal, não sei o quê. E nesse jogo, não, o Botafogo ganhou de 24-0, o Mangueira foi para ganhar. Jogou para ganhar, foi para cima, perdeu. Tinha uma limitação no elenco. Primeiro tempo devia estar aqui, já uns 13-0. Não, primeiro tempo 9-0. Dava para virar. O pessoal ficou preocupado. O Mangueira tinha limitação no elenco, né? Entrou com 10 em campo, o outro jogador não chegou, o atacante do time não chegou a tempo da partida, tinha essa limitaçãozinha, que não quer dizer nada também. Se você for ver, o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha. Se Filipão tivesse entrado com 10, tirado da vida. Mas entrou, porque o Fred foi titular, tá certo. Ele já tinha 10, né? Mas se tivesse entrado com 9, tirado do Davi Luiz, talvez tivesse perdido só de 3-0. Né? Tá aí inovação. Essa inovação já vem do Campeonato Carioca lá de trás. Futebol carioca inovando. A prova que o Mangueira entrou para ganhar é que o esquema tático era 2-3-4. O Botafogo jogou com 2-3-5, né? Com 5 atacantes. O Mangueira, tu pensa, vai com a menos, vai botar mais um na defesa, né? Vai jogar com 3 na zaga, que era o comum na época, né?
Na época era normal jogar com só dois atrás e 5 atacantes. Vai entrar mais precavido, né? Não, 2, 3, 4. Botou mais jogadores no ataque para ir para cima. Foi para dentro ali né, tentar a vitória, mais 9-0 no primeiro tempo, depois terminou com 24-0. A prova maior dos méritos do Botafogo é que o Fluminense joga contra o Mangueira e ganha de somente 6-0. Então, para você ver. E você mencionou o Rio Cricket, né? E o Mangueira também sai do campeonato. Não depois do 24-0, saiu inteligente do Mangueira, inclusive, né? Porque ele sai do campeonato quando foi enfrentar de novo o Botafogo, aí ele sai antes, né? E é estranho, até porque ele estava ensaiando uma reação no campeonato, né? Ele tinha perdido todos os jogos até então, joga contra o Adoc Lobo, também lá da Tijuca, e empata 2-2, primeiro ponto que ele consegue ganhar ali no campeonato, empata em 2-2, mas inexplicavelmente ia enfrentar o Botafogo novamente, ele sai do jogo, mas o Fluminense só ganha de 6-0. E essa foi uma interessante, essa saída inteligente do Mangueira de sair, porque ele acabou não sendo o time com o maior número de gols sofridos do campeonato. Foi o Adoc Lobo. O Mangueira sofreu 45 gols, o Adoc Lobo sofreu 53, mas o Mangueira terminou com o pior saldo, menos 41 gols, porque o Adoc Lobo ainda chegou a fazer 13 gols. Meu Deus. Bons tempos de futebol carioca, né? E um fato interessante, em 1909, um dos jogadores que faz o gol, um zagueiro botafoguense, de Norá, né, ele faz um gol desse contra o Mangueira, um jogo, inclusive, contra o Adoc Lobo, ele faz 6 gols, sendo um zagueiro, um grande jogador. O de Norá, ele acaba ficando bastante conhecido, né, por causa de outro fato, coitado, que ele não teve nada a ver na história, não foi culpado dessa história, né, mas que foi pelo assassinato do Euclides da Cunha, o grande Euclides da Cunha, dos Sertões, porque o irmão do Dinorá, o Dilermando, tinha um caso com a esposa do Euclides da Cunha. Lembrar que o Euclides da Cunha viajava muito, missões na Amazônia, na Bahia, né, enfim, saía, grande jornalista e tal, então ele viajava muito, e o Euclides, a esposa do Euclides, Ana, tinha um caso com o Dilermando, ainda quando o Dilermando era adolescente, inclusive, e era irmão do Dinorá. O Euclides da Cunha, enfim, aguentou isso por muito tempo e tal, essa relação ela continuou entre eles dois, ele continuou casado, mas com muitos boatos se espalhando por lá e tudo mais, até um dia que, né, a Ana estava na casa do Dilermando e o Dilermando pede para o irmão de Norá vigiar, né, ficar lá vigiando a situação. O Dinorá fica vigiando, o Euclides da Cunha chega armado, né, ali dizendo que veio para matar ou morrer. O Dinorá era militar, o Dilermando também. Então ele entra, o Dinorá avisa o irmão, ó, o Euclides está vindo aí, e a ver que o Euclides está armado, o Dinorá se atraca com o Euclides, né, começam a brigar, o Euclides acerta um tiro de raspão nele, então ele corre, tenta correr para pegar uma arma no quarto, mas quando está correndo, o Euclides acerta um tiro na coluna dele, na parte de baixo da coluna. Depois o Dilermando aparece, troca tiro com o Euclides, os dois são baleados, mas o Euclides acaba vindo a óbito nesse tiroteio. Na semana seguinte, no domingo, é o grande jogo decisivo do campeonato contra o Fluminense, o Dinorá joga com a bala alojada na coluna. Eu só tô pensando uma coisa, tudo isso motivado por um par de canudos na testa, né? Só refletindo. Era essa a piada. Né? Eu tava pensando, quando é que vai chegar a piada? E o Dinorá chega quase a fazer o gol do título ali. Era o campeonato de pontos corridos, mas o Botafogo e o Fluminense decidiam ali pau a pau quem ia ser campeão, né? Então esse era um grande jogo decisivo. Só que ele não consegue, né, fazer o gol, inclusive, e o Fluminense acaba sendo campeão. O Dinorá, mesmo com a bala alojada, joga até o fim. E é campeão em 1910, esse título que é tão importante na história do Botafogo, né, porque acaba indo para o hino depois, e acaba fazendo parte do hino, o hino tem esse início justamente desse título. Ele acaba sendo campeão pelo Botafogo em 1910, jogando o campeonato quase inteiro, só não joga uma partida com a bala alojada na coluna. Jogando o campeonato inteiro, quase todo, e em várias posições diferentes, porque com o tempo ele já não conseguia correr tanto, então ele chega a jogar até de goleiro, que não consegue mais correr tanto por causa dos efeitos da bala ali alojada. No final da carreira chega a virar árbitro, inclusive, porque já foi no ano seguinte. No ano seguinte os movimentos já não começam a respeitar mais, né? Ele não consegue mais se movimentar direito e acaba jogando a última partida contra o Rio Cricket, inclusive, que a gente mencionou aqui. O último jogo dele é contra o Rio Cricket, partida oficial.
Depois ele joga mais um jogo amistoso. E a história é bem trágica, porque ele não tinha nada a ver, né, com o ocorrido, né, enfim. Mas ele acaba tendo todos esses problemas. Ele retira a bala só em 1913, ele vai retirar a bala depois de já ter começado a ir para hospícios, né? Ele tem várias idas a hospícios, vive em situação de mendicância, tenta suicídio diversas vezes, né? Tanto por afogamento, inclusive, tanto quanto um tiro no peito, né? Ele chega a tentar um tiro no peito, e até que ele, em 1921 ali ele acaba se matando no Rio Guaíba, o famoso Rio Guaíba ali do Rio Grande do Sul. Então é uma história que acaba sendo trágica e que é retratada até em minisséries da Globo, até teve, se não me engano, no livro da Mário Del Priore, até chega a tratar desse assunto, assim. Então é uma história bem trágica, mas que acaba, né, ilustrando essa parte. E o Euclides da Cunha, né, o Dilermando, no caso, o irmão, ele, enfim, segue a vida dele, se casa com Ana, tem vários filhos, e em 1916, o Quidinho, filho do Euclides da Cunha, vai até o Dilermando para matá-lo, vai armado com o Dilermando para matá-lo, e é morto pelo Dilermano também, assim como o pai. Então, os dois são assassinados pelo Dilermano, uma história que é impressionante, né? Por isso que até que fizeram minissérie, até porque é uma história que tem um desfecho trágico. Inclusive dizer que muita gente, né, afirma que antigamente podia comprar arma e não tinha essa violência toda que tem aí, e é bom ir com calma, porque o negócio na época também ocorria, né? Mas é isso, galera. Agradeço aí a presença do Henrique. Muito obrigado. Bom debate. Agradeço a todos por estarem assistindo até agora. Convido também a assistir os outros vídeos do canal, as mesas redondas, os vídeos de opinião, se inscreverem e deixarem o like. Valeu, pessoal. Até. Valeu.